Oi, tudo bem? Vamos para o nosso segundo vídeo sobre ansiedade e sono? Você já parou para pensar por que você tem insônia ou dorme muito mal? Quais são os fatores que causam a insônia? E como funciona o ciclo do sono, né? Como que isso interfere na sua vida? Bem, a insônia é formada pelo desequilíbrio de três fatores, tá? Primeiro, do impulso de dormir, da falta de rotina e preparo adequado para dormir. Segundo, seu ritmo circadiano ou o famoso relógio biológico que está desregulado. Afinal, cada dia você dorme em um horário e numa quantidade diferente. E o terceiro fator é por conta desse estado de alerta ansioso que dificulta que você entre em um estado de relaxamento, entende? Então, um dos grandes problemas que eu percebo nos meus atendimentos, né, é o seguinte: a pessoa ela não se prepara de forma adequada para dormir. E muitas vezes nessa hora começa a pensar nos problemas da vida, no que fez, no que devia ter feito, né? E aí o problema é que a pessoa ansiosa quer resolver tudo nessa hora, aí arranja um monte de discussão dentro de casa, né? Justamente nessa hora, gente, na hora de dormir não é hora de fazer DR, não é hora de discutir a relação, né? Então, assim, é importante que para você durma bem, para você dormir bem, né, para que você consiga ter esse sono reparador, você evite se aborrecer à noite, né? Escolha melhor o que você assiste na TV, o que você escuta, o que você lê no seu celular ou num livro, né? Porque tudo isso faz parte do que a gente chama higiene do sono, né? Porque olha só, o sono ele precisa passar por algumas fases. Você já ouviu falar nisso? Em 1953, pesquisadores descobriram que há um padrão de ondas cerebrais, né, que começam quando a gente fecha os olhos, né, e que são responsáveis por regenerar inúmeras funções corporais que funcionam como uma tecla assim de restart, sabe, de regeneração do corpo, para você estar pronto bem para o dia seguinte. Então, alguns hormônios, por exemplo, produzidos nessa fase são a insulina, que controla a taxa de glicose no sangue, a leptina, a famosa leptina, que é o hormônio que traz a sensação de saciedade, né? Então, é por isso que quando você não dorme bem com frequência, né? Você acaba ficando com mais apetite e é claro que fica mais difícil fazer dieta também, percebe? Então, assim, hormônios da tireoide também, cortisona, cortisol, GH, que é o hormônio do crescimento, né, quando é criança, enfim, entre outros, são produzidos nesse momento. Né? Então, assim, dormir mal também pode te trazer também muitos problemas cardíacos, vasculares, impotência sexual, dificuldade de ganhar massa muscular, menor fixação da memória, né? Inclusive, cuidado, tá, gente, com essa coisa de que muitas pessoas utilizam os remédios para dormir, né, perdão, aqueles que são utilizados por conta própria, sabe? Sem indicação médica para isso, muito cuidado, né? Porque remédios para dormir, eles devem ser utilizados após diagnóstico cuidadoso feito pelo médico ou pelo psiquiatra. Então, assim, não tomem remédio para dormir por conta própria, porque a longo prazo ele vicia e aí você não consegue mais dormir de forma natural, entende? Então, assim, e aí, assim, às vezes até você consegue depois, mas tem que ter um desmame, um tratamento, tomar outros remédios para conseguir que isso volte a ficar natural, é uma complicação. Então, assim, quem geralmente precisa tomar esses remédios? Pessoas que têm crises nervosas, que estão em descontrole emocional, que fazem algum tipo de acompanhamento psicológico, psiquiátrico e aí que realmente precisa do remédio para dormir porque está tendo muitas crises, né? Então, assim, ou por conta até de uma outra medicação, então, com uma outra medicação a pessoa tem que tomar e tem algum componente ali que atrapalha ela dormir, então o médico vai e passa o remédio para dormir, sabe? Porque o que acontece? O remédio para dormir, ele te apaga e nem sempre ele te ajuda a ter um sono reparador, entende?
E o uso da medicação de forma exagerada ou contínua faz com que o seu organismo vá diminuindo a tolerância a essa medicação e que cada vez você tenha que aumentar mais a dose até que uma hora você nem faz mais efeito, não é verdade? Muitas pessoas relatam isso. Aliás, algo que muitas pessoas fazem com frequência também, além do uso da medicação por conta própria, né, é a utilização do álcool para dormir, né? Então, assim, o problema do álcool, o que acontece? É que ele diminui o número de vezes que a gente atinge o sono reparador. Então, o álcool, o que ele faz? Ele deprime o nosso sistema nervoso e realmente faz a gente relaxar. Mas, o que acontece? A gente fica nesse sono superficial, que não é restaurador. E o que acontece? O álcool, ele demora de 8 a 12 horas para sair do organismo nosso. Então, aumenta a ansiedade, aumenta a vontade de ir ao banheiro, e isso só vai fazendo o seu sono ficar mais picado e menos reparador, como eu estou falando. Da mesma forma que muitas pessoas utilizam o cigarro para relaxar e dormir, e isso é um erro, né? Porque na verdade a nicotina ela é estimulante. E isso é extremamente prejudicial para o seu sono. Então, se você fuma, tenta fumar ao menos umas 3 horas antes de dormir, né, para não prejudicar a qualidade do seu sono, para o seu sono conseguir realmente ser reparador. Também não é legal tomar café, refrigerantes na hora de dormir. Remédios que tenham cafeína podem te atrapalhar a ter esse sono, a pegar no sono, né? E, por exemplo, fazer atividade física, fazer exercícios muito intensos também antes de dormir, ou até comer coisas muito pesadas, gordurosas antes de dormir, isso provavelmente não vai te ajudar a pegar no sono e ter aquele sono que a gente precisa, que eu tô falando aqui, restaurador. Porque o que acontece, gente? O sono, ele passa por 3 estágios, tá? O estágio 1 é a mudança de vigília, que você está desperta, para o sono mais profundo, né? Então essa é a fase do sono mais leve, que as pessoas nem sempre percebem que já estão dormindo. O segundo estágio do sono é um estado de sono verdadeiro e abrange assim 40 a 50% do tempo do sono. E o terceiro estágio, que é o chamado de sono profundo, né, ou sono delta, ou ondas lentas também, é essa etapa que corresponde a 20% do sono em adultos jovens. Então, assim, gente, o que acontece? O sono, ele ocorre em ciclos que variam de 90 a 120 minutos, né, de duração, com 4 a 5 ciclos por noite, entende? Então, assim que a gente fecha os nossos olhos, a melatonina começa a ser liberada, causando maior sonolência, né? Para começarmos a passar para outros estágios mais profundos, entende? De sono até a gente chegar na fase REM, né? Que significa o movimento rápido dos olhos, né? E esse sono é o mais difícil de se alcançar, pois é um estágio mais profundo, né? Momento em que o corpo realmente consegue relaxar. E os estágios anteriores são chamados de não REM, né? Então o REM é o último estágio do ciclo de sono, né? Cada ciclo dura cerca do REM, né? Dura cerca de 20 minutos e nele que os sonhos acontecem. Entende? Você fica achando aí que sonha a noite inteira? Não, os sonos tem um tempo curtinho. Então, assim, nesse momento, o que acontece? O nosso batimento cardíaco acelera e ocorrem as chamadas paralisias do sono, né? E pois o cérebro bloqueia os neurônios os neurônios motores, né? Para que o corpo não reproduza os movimentos, né? As imagens que estão acontecendo nos sonhos. Então, assim, o sono REM, gente, é de extrema importância para a saúde, pois essa fase é caracterizada por uma intensa atividade cerebral, sabe? Então é quando a gente produz diversos hormônios fundamentais, que eu já falei aqui antes, né, para o nosso organismo e que a gente retém novos aprendizados na nossa memória, por exemplo. Então, por isso é essencial que o sono não seja interrompido até chegar nessa fase. Entende? Além de restaurar várias funções importantes do nosso corpo, né, dormir bem significa também cuidar da nossa cognição, da nossa memória, do nosso aprendizado e diminuir as doses de cortisol, o hormônio do estresse no nosso corpo, entende? Então, assim,
Qual que é o tempo ideal para dormir? Né? É fato que com a idade, né, conforme a gente vai ficando mais velha, a gente vai dormindo menos, né? Mas, assim, segundo pesquisas, a média de sono ideal que a gente, para adulto, a partir dos 18 anos, é em torno de 7 a 9 horas por dia, tá? Isso é o ideal, mas o que você precisa verificar é qual é a quantidade que geralmente você dorme, que te faz se sentir descansado, descansada, bem para enfrentar o outro dia. É isso que você tem que observar e aí colocar essa medida para você. No próximo vídeo, eu vou te ensinar como é que você pode fazer para começar a desacelerar na hora de dormir e não ficar rolando de um lado para o outro na cama, tá? Chateado, ansioso porque não consegue dormir. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, combinado? Um abraço e até mais!